Os relatos sobre OVNIs chamam a atenção dos meios de comunicação e do público há muitas décadas. Muitos dos relatos que mais intrigam falam de objetos não identificados que pousam ou caem na Terra, apoiando a teoria de que são recuperados pelos governos para praticar engenharia reversa. Qual é a verdade por trás desses boatos? No Brasil, em 1997, a cidade de Santo Ângelo registrou uma série de estranhas marcas no solo, precedidas por inexplicáveis luzes no céu. Em Taquarembó, no Uruguai, um investigador parte em busca da verdade sobre um objeto que caiu em Achar, em 1973, deixando marcas e material que foi analisado por órgãos públicos da Argentina. O que realmente caiu? No México, em 2013, todo o povoado de Iximú viu um objeto passar a baixa altitude que logo se chocou contra o solo. Um grupo de moradores foi até o local para averiguar o que tinha acontecido. Contato extraterrestre. Hoje apresentamos quedas de OVNIs. Já houve quedas. Existem registros de dezenas de quedas. A tecnologia utilizada por estes objetos, essas coisas são cálices sagrados para a ciência. O governo federal, em especial a Força Aérea Norte-Americana, possui protocolos e leis para lidar com a queda de um OVNI ou um pouso. E isso não apenas para ocorridos nos Estados Unidos, mas também em outros países. Vamos supor que é mesmo extraterrestre. O primeiro país da Terra que adquirir essa tecnologia e desenvolver essa tecnologia, esse país será a força dominante do planeta no futuro. Quando investigamos OVNIs, estamos numa corrida com todos os países da Terra para pegar essa tecnologia primeiro. A recuperação de tecnologia de outras civilizações com a capacidade de viajar até a Terra é uma teoria que, para muitos pesquisadores, ex-funcionários da NASA e políticos, é uma realidade. Mas quais são as evidências que sustentam esses boatos? Há muitos anos existiu um projeto chamado Projeto Poeira Lunar, que era responsável por coletar coisas que caíam do espaço. E isso foi durante a Guerra Fria, quando os Estados Unidos batiam de frente com a União Soviética. Hoje há boatos de que a NASA ainda faz a mesma coisa. O que será que eles já coletaram? Os Estados Unidos com outros países, porque possuem a tecnologia, a velocidade e instrumentos para chegar rapidamente, controlar a área do ocorrido e coletar qualquer tipo de material deixado para trás. Quando eles coletam, qualquer que seja o objeto, eles trazem para o país e ele simplesmente desaparece, não falam mais a respeito dele. A existência de planos de recuperação de OVNIs caídos prova que são feitos de tecnologia não criada na Terra? E se for assim, o que acontece com estes objetos? Para onde vão? A questão da engenharia reversa, como chamamos, é mesmo verdadeira. E já acontece há 60 anos ou mais. Começou nos Estados Unidos logo após as quedas em Roswell. Então começaram a fazer engenharia reversa com o que encontraram do acidente. Os americanos já fizeram isso no passado, nós sabemos disso. Então, quem garante que eles não fazem isso agora? Eu acredito que eles ainda fazem. Mas o que eles coletam, eles não falam pra gente. Sem dúvida, as histórias de OVNIs que caíram ou tocaram a superfície terrestre despertaram a imaginação do homem. Mas são a prova final de que existe vida em outros planetas e que somos visitados? Em fevereiro de 1997, a cidade de Santo Ângelo se viu envolvida em uma série de fenômenos que pareciam saídos da ficção científica. Os moradores do lugar testemunharam eventos que ainda permanecem sem explicação. E
que para os pesquisadores do fenômeno OVNI se tornaram um dos casos emblemáticos que provariam que a Terra é visitada por seres de outros planetas. Arno chegava ao trabalho em um frigorífico. Uma manhã de rotina estava prestes a transformá-lo em uma testemunha-chave dos eventos que aconteciam na região. E como eu sempre levantava às 4 horas da manhã, eu teria que vir abrir o frigorífico para receber os caminhão, para descarregar os frangos que vinham. Naquele intervalo eu cheguei com o alto e parei, então eu vi que o milho, geralmente quando tu para o alto na frente do milho da fábrica, né, tinha aquele clarão. Quando Arno parou seu automóvel, notou algo estranho na plantação de milho e decidiu investigar antes de entrar no frigorífico. E aí eu digo, mas o que é isso? Levantei, dei luz alta no alto, assim, eu vi aquele, exatamente no milho, foi amassado, queimado, redondo, como se eu pegasse uma tampa de panela, assim, grandona, e amassasse. Ele conhecia a região e o local onde trabalhava há muitos anos, mas nunca tinha visto algo semelhante. Liguei tudo, desci e fui olhar. Digo, pô, mas algum animal escapou lá debaixo e veio, né? Não, era redondo aquilo amassado. Ao ver as marcas estranhas, Arno começou a caminhar, buscando uma explicação lógica. No entanto, não iria encontrá-la nesta madrugada. Aí eu caminhei mais adiante, eu fui ver, né, que os milho amassado, e aí tinha umas partes que pegavam na terra, e apareciam as pegadas, assim, passos, assim, com intervalo de, acredito, não dava meio metros de distância, um pé do outro, né? Que eram dois pés que caminhavam e afundavam na terra fofa, acho que eram pesados, e tinha 3 dedos largos. Vários tinha ali. Eu chamei o Arno Polanski, ele morava na casa lá, e ele viu, eu chamei ele, olha, vem olhar o que foi que... Tinha algum... Você não fechou? Tinha vacas de leite? Era grande a dele também, acoplada junto. Eu digo, mas vocês deixaram escapar as vacas que vieram comer e tal, o que é isso aí? Diz, mas seu Arno, mas como que vai ser os animais que escaparam? Estão tudo lá presos, ninguém, não tem cerca arrebentada, não tem nada. E como é que as vacas vêm ver comer, amassar tudo direitinho, amassado, redondinho assim, e comer e deixar tudo? Não. Os dois perceberam que não podia ser algo feito pelo gado. E logo adiante de 100 metros, vamos lá que tem outro que desceu lá e amassou os milhos, a plantação. E lá na minha terra também. Arno viu as marcas estranhas e não encontrou nenhuma explicação. Ele voltou às suas tarefas, mas houve outro acontecimento estranho ao anoitecer, depois de um dia de aparente calma. No escurecer, no cair da noite, assim, o Solange entrou correndo dentro do escritório, né? Seu Arno, o senhor corre para fora que tem um disco voador aí. Eu estava no telefone, tinha terminado de falar com os fornecedores em Santa Catarina, então eu um pouquinho estava desconcentrado e a mulher me chamava e tal, daí eu atendi rápido, pedi para ele aguardar um pouco, que eu fui dizer para ela, eu comecei a rir. Acredito eu hoje, entendo eu hoje que aquilo é um momento único e raro, né? Eles queriam que eu visse também. Solange saiu da sala de Arno e ele continuou trabalhando sem fazer uma associação com o que tinha visto de manhã. E naquilo entrou de novo daí, a pessoa correndo, seu Arno, corre aqui porque o senhor vai ver uma coisa que eu acho que nunca mais vai esquecer. E aí eu levantei e saí para fora, para ver. Levantei ligeiro e fui lá, porque daí eu também fiquei curioso, nervoso, sei lá, eu digo, pô, vou ter que ver pela segunda vez. E quando eu desci as escadas, que eu dobrei a fábrica assim, eu olhei para cima, aí eu perdi a voz. Eu vi 3 objetos grandes, metálicos. Acredito eu que o que me chamou mais a atenção, eles não estavam muito baixos, estavam a uma certa altura, e grandes, cinzentos, uma cinza escura, enormes. Eu senti medo. Quando eu vi aquilo, no momento que eu botei os olhos naquele objeto, eu senti medo. Porque eu já tinha um certo conhecimento e tinha ouvido falar, lido, ouvido, estudado, mas não acreditava. Eu senti medo.
que aquilo poderia atirar, sei lá, fazer, né? Senti medo, tanto é que eu senti medo que eu tenho aquela sensação de que o coração ia sair pela boca. Medo mesmo, sabe? A luz se aproximava cada vez mais da Terra e os moradores de Santo Ângelo estavam prestes a viver a noite mais extraordinária de suas vidas. No entanto, Santo Ângelo não tinha sido o único lugar onde essas luzes estranhas se aproximaram da Terra. Em outras regiões, tinham até mesmo tocado o solo. Paulo Borges é pesquisador do fenômeno OVNI e vai atrás de pistas de um dos casos mais significantes do Uruguai. Quase 40 anos antes, um objeto estranho caiu em Achar, em Tacuarembó, durante uma grande tempestade. O objeto deixou uma marca no solo de onde extraíram material para ser analisado. O que aconteceu nesta noite? O que caiu? E como interpretar a evidência? Foi um OVNI ou algo conhecido pelo homem? Borges vai ao local onde o objeto caiu. Lá o espera Fred Tito, dono da propriedade e testemunha da queda. Boa tarde. Boa tarde. Como está? Bem, você? Será que poderia me mostrar o local onde claro, tudo aconteceu? Sem problema. Mais de 40 anos depois, o lugar ainda conserva muitas características da época. Agora criou pasto, mas... Sim, foi esta cratera que apareceu nas essa fotos. mesma. Qual era o tamanho, Tinha Fred? uns 3 metros de diâmetro e uns 50 centímetros de profundidade. O que você lembra desse dia, com 18 Uma anos? tempestade elétrica muito forte. Forte, E no é? outro dia, descobrimos isso. Você e o seu pai já tinham visto Não. algo parecido aqui? Foi o único que vimos. Veio uma equipe de ufólogos argentinos com o senhor Montes de Oca. Lembra se eles levaram alguma coisa da cratera? Levaram muita coisa. Tá, eu Tudo agradeço bem, muito. fique à hein? vontade, por favor. Espero Pode voltar voltar logo quando pra cá. quiser, quando quiser. Tá ótimo. Fred Tito confirma que algo caiu no local e deixou uma marca que existe até hoje. E que um grupo de ufólogos argentinos coletou a molo. O jornalista decide se reunir com Patrícia Molin, diretora de cultura de Taquarembó, para procurar documentos e uma palavra oficial que o ajude a esclarecer o caso. Poderia me dizer o que lembra do acontecimento em 1973 no povoado de Achar? Houve uma comoção no povoado. Muita gente que queria ver, que queria saber, e os comentários eram mesmo impressionantes. Veio gente especializada no assunto, foram olhar. Realmente isso foi uma coisa diferente que aconteceu. Pensaram que eram extraterrestres, que eram mesmo objetos voadores não identificados, e o assunto girou em volta disso. E será que existe alguma possibilidade de ver o arquivo municipal que vocês têm aqui? É claro, estamos sempre às ordens. Analisei os arquivos do departamento e encontrei uma nota relacionada especificamente com o caso de Achar e a comissão investigadora dos OVNIs. De certa maneira, assim posso comprovar oficialmente e jornalisticamente que o caso existiu e que foi feita uma investigação posterior. Os jornais da época revelam que houve uma série de aparições no ano de 1977. 4 anos depois da queda do objeto, que foram relacionados com a cratera. Também dizem que foi feita uma investigação oficial. O próximo passo será seguir as pistas para saber se existem evidências que possam confirmar que uma nave extraterrestre caiu no Uruguai na década de 1970.